Bom, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. Você viu que foi em espanhol, hein? É Del Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 18 de novembro de 2022 e começa um episódio aí sobre o show número 224, eu acho. O show acabou de acontecer aqui em Jundiaí, na verdade já faz umas horas aí que aconteceu e vamos falar um pouco dele aí, mas eu comecei esse episódio rindo porque eu coloquei a voz do Luva de Pedreiro no Waze e eu tinha esquecido que eu coloquei. E aí agora, eu também tinha esquecido que eu tava com o Waze ligado. E aí agora quando eu fui começar a gravar, um cara falou, perigo aí na frente, alguma coisa assim. E tipo, não fala assim, graças a Deus, pai, perigo aí na frente. Não, eu só falo assim, cuidado, perigo aí na frente. E era o Luva de Pedreiro me dando um conselho. Cuidado, perigo aí na frente. Luva de Pedreiro, cuidado você, cara. Cuidado aí na sua carreira, perigo aí, ó, no seu empresário. Tá bom? Mas vamos começar então esse episódio sobre o show 224. Um show muito especial. Inclusive, eu queria voltar um pouquinho no show 220 para falar sobre dois shows aqui. Vai ser o 224, que é o de hoje, mais o 220, eu acho, 221, sei lá, que foi o de sexta passada. Que nesse eu não gravei episódio porque eu voltei com a minha mina e com o Gilbert, lá do My Fucking. Então, eu acho que eu não comentei sobre esse show e eu queria comentar porque na sexta passada, hoje é sexta, né? Dia 18, e na sexta passada, dia 11, hoje eu abri pro Gilbert César, abri o solo dele aqui em Jundiaí. E na sexta passada eu abri o solo da Renata Said lá no My Fucking. Então esses dois shows foram muito legal, pelo que eles representam. O de sexta passada, ainda mais, porque o do Gilbert eu já tinha aberto o show dele antes, lá no interiorano, em Campinas, e foi do caralho. O show lá em Campinas foi inclusive mais alto que o de hoje, mas o de hoje também foi bem legal. E o de sexta, o da Renata foi mais legal porque foi o segundo solo dela e o primeiro que eu abri dela. Então tá lá junto com ela lá e porra, ver que ela conseguiu, né? Na sexta-feira o My Fucking lotado esgotou uma semana antes. O primeiro esgotou um mês antes, eu acho. E aí já marcou a próxima data. E aí é muito legal, né, mano? Você vê a evolução, né, dos seus amigos. Eu não falei isso lá no bagulho porque eu sempre planejo falar uns bagulho e aí acaba que eu não consigo falar na hora. Mas no da Renata eu pensei isso, mas do Gilbert igual. Agora, quem olha de fora imagina se eu olhando outra pessoa. No da Renata um pouco mais ainda, porque o Gilbert ele começou um ano e pouco antes de mim. Agora a Renata não, ela começou um show antes de mim. Então quando eu comecei, ela tinha feito um show só. No meu primeiro show ela tava fazendo o segundo. Algo assim, ela começou um mês antes de mim. E aí, se eu visse alguém na minha condição indo abrir o show de um amigo e você ainda não tá no patamar desse amigo e tal, mas você tá indo abrir pra ele, eu ia imaginar que essa pessoa podia estar com inveja. Mas, mano, zero inveja. O sentimento que eu tinha era de felicidade, como se tivesse sido eu. Eu já falei isso aqui, quando eu vejo um filme foda do Kevin Hart, eu fico feliz como se fosse meu amigo. Quando eu vejo o solo do meu amigo mesmo, a felicidade é maior ainda. Então, mano, eu fiquei com zero inveja, tanto no Gilbert quanto da Renata, cheio do caralho. O da Renata lotou lá o My Fucking, o Gilbert quase lotou aqui o teatro, aqui no Shopping Paineiras, em Jundiaí. Mano, deu 60 pessoas. Caralho, 60 pessoas é muita pessoa. Nós produz show, mano, nós consegue levar 20 de graça. Entendeu? E porra, 60 pessoas que pagou pra ver, eu acho do caralho isso aí, mano. E aí hoje também eu queria falar lá algumas palavras, né, que na hora eu não consigo ser sério da
palestra. Mas eu ia falar assim, mano, palmas pra vocês. Que vocês estão fazendo aqui, vocês nem sabem, vocês vieram pra se divertir, mas o que vocês estão fazendo aqui é apoiar a cultura e a arte local. Porque essa porra é arte, mano. Essa porra é cultura também. Não é porque a gente fala palavrão ou fala de um jeito escrachado que é menos importante do que um show de música, por exemplo. A gente causa sensação mesmo nas pessoas, né? Causa sentimento. E é muito foda isso. E a galera aí, sem ser pela fama, entendeu? Vai porque, mano, nem a Renata nem o Kip não são famosos. Não tá famoso no nível de ser glamuroso, tá ligado? E eu acho que quem foi, tanto no da Renata quanto no do Gilbert, se divertiu tanto quanto quem vai no dos grandes. Não tô falando que não tem que ir no dos grandes. Tem que ir sim no dos grandes, porque um dia nós quer ficar grande e eu quero estar lotado, tá ligado? Mas tem que ir nos pequenos também. Na verdade também não tem que ir, mas é muito foda que vá. Por isso que eu queria até falar isso, uma salva de palmas pra ele, porque realmente, tipo, mano, ninguém tem que fazer nada, ninguém é obrigado a porra nenhuma. Mas a pessoa de se dispor pra ir ver nós, eu acho do caralho. Pra ir ver nós não, pra ver o Gilbert e a Renata, né? Mas de quebra eu tava lá. E aí eu fiquei bem feliz com as duas performances, tanto lá da Renata quanto do Gilbert. Hoje não foi o meu show mais alto, mas eu gostei bastante da minha... Eu já assisti o vídeo, eu sou muito ansioso. A gente gravou no meu celular, tanto o solo quanto as aberturas. E aí foi o show do No Corre hoje, né? Foi o solo do Gilbert, mas eu abri, depois foi o Thiago e depois o André. E eu achei legal o MC que eu fiz, tanto no da Renata quanto no do Gilbert. No da Renata, eu acho que eu até fui melhor fazendo MC do que fazendo o meu texto mesmo. Mas não é que foi ruim, até postei um reels de lá do MyFuck e tal. Foi bom até. Mas eu gostei bastante do MC que eu fiz. Eu não fiquei nervoso. E aí eu consegui, né? Conduzir o show, tá ligado? Tipo, dar o... Você entendeu, né? Fazer um MC legal. E eu vou tentar cada vez mais ser um MC melhor. E eu percebi que no MC, principalmente, você tem que estar muito tranquilo. Porque o MC dita o ritmo do show inteiro, entendeu? Então se você tá nervoso, você deixa a galera nervosa, a plateia, e transparece. E aí tanto no da Renata quanto no Gilbert eu fiquei de boa. E hoje também eu tô feliz porque eu testei piada nova. Eu fico muito feliz quando eu testo piada nova. Inclusive faz muito tempo que eu não faço isso. E eu vou me propor um desafio de fazer... Eu já fiz isso acho que uma vez só. Na verdade 2, né? A primeira vez... Não, já fiz mais de 2 vezes já. Mas testar 5 minutos do zero. Nada. Não, mano, nem o boa noite repetir. Fazer tudo do zero. Que é um puta bagulho tipo kamikaze. E é uma merda, mano. Pra quem tá começando, a maioria dos meus ouvintes é que tá começando também, né? E aí vocês vão chegar... vocês vão ter esse dilema ainda. O que acontece? Eu tô numa fase da carreira que eu já não faço mais noite de open mic. Tipo, não é que nossa, não faz porque é estrela. Não, eu não faço porque não tem necessidade de eu fazer. Então eu tenho bastante, eu tô arrumando bastante. Esse mês mesmo eu fiz 9 shows, eu acho. Eu tô tentando arrumar o 10º, pra fazer 10 shows no mês. Então, mano, enquanto eu tô fazendo 10 shows por mês, não tem por que eu fazer show de open, entendeu? E aí, quando eu faço show, ou é abertura de alguém, ou é nossas noites, tá ligado? Não é de open, mas é nossas noites. E aí, acontece um bagulho que é o seguinte: nas nossas noites, que tem pouca gente, ou quando eu vou pro interior fazer show com os moleque, que tem pouca gente na plateia, você não quer testar, porque você não quer... Mano, a noite já tá estranha, tá ligado? Você vai testar, não dá pra levar como parâmetro. Não dá pra você saber se a piada funcionou ou não, se não entrou pra 5 pessoas no bar, entendeu? Se tá todo mundo se fudendo, você vai lá e testa a piada nova. Pelo menos pra mim, assim, tá? Eu perco a confiança na piada, porque eu não consigo... meu consciente consegue falar assim, mano, não leva em consideração, mano. A noite tava estranha, ninguém foi bem, faz de novo.
Só que o meu subconsciente já registrou aquela reação naquela piada, eu já entrego a próxima vez meio zoada. E não dá pra... E aí, qual que é o dilema, né? Então não dá pra você testar nessas noites. Só que as outras noites boas que eu tenho é fazer ou participação junto com... Quando é elenco em algum lugar aí, e aí eu colo, e aí a noite é boa, e aí tem um cara que, tipo assim, não é que vai... É um pouco de ego também, entra um pouco de ego. Que aí você fala, mano, eu sei lá, vou abrir o show do Ventura. Mano, eu não quero testar 5 minutos novo do zero no show do Thiago Ventura. Eu quero mostrar o meu melhor, caralho. Quero passar vergonha. Entendeu? E aí você fica nesse dilema. Então eu testo pouco por isso. Mas no meu show eu preciso testar mais. Eu acho que eu preciso sentar a bunda na cadeira e escrever uns bagulho. Anotei algumas coisas lá de Las Vegas. Eu vou escrever 5 minutos disso. E nem que no meu show eu faça primeiro a minha parte e aí depois eu volte e faço só esses 5. Ou então abrir com 5. Abrir com 5 minutos novo, fazer os 5 minutos inteiro novo e depois fazer. Porque dá uma adrenalina boa. Eu lembrei dessa sensação. E hoje eu ainda caguei no pau, ainda que eu errei a ordem. Eu voltei porque aí em determinado momento eu lembrei a piada que eu ia fazer. E aí eu já tinha encerrado o assunto. E aí eu voltei de novo no assunto. Falei, não vou deixar de fazer não. E aí ficou legal. Inclusive foi uma das piadas que entrou mais legal, assim. Tá, já assisti o vídeo aqui. Ficou bem da hora. Dá pra deixar redondinho, vai ficar legal esse texto aí. Porque ele tá crescendo um outro texto. Tinha uma piada já que era boa. E de vez em quando, inclusive, quando eu não abro com a piada que agora é a que eu tô usando pra abrir sempre. Quando eu não abro com ela, eu abro com essa de agora. E aí é tipo uma continuação, né? Nem gag, é uma continuação mesmo dessa piada. Eu tô falando da professora. Inclusive dá pra me encaixar uma outra piada que eu tenho, que eu fiz uma vez só. Aliás, fiz 2 vezes, mas uma vez só que funcionou bem. Que eu falo do Fahrenheit lá. Essa eu vou falar porque eu já falei do Fahrenheit aqui, né? E tem no meu Instagram também. Que essa piada eu acho ela muito boa. Só que o que acontece? A vez que eu gravei ela e eu postei lá no Instagram, foi no primeiro show do Xiste, que era o nosso grupo, que era a Renata Said, o Leonardo Vidoni, o Everton Pereira e eu. E era o primeiro show que nós fez lá em Franco da Rocha. Tinha, 50 pessoas, todos conhecidos, era tudo amigo meu e do Everton, né? Tudo moratense, amigo nosso. E aí, eu fiz uma piada zoando um professor que todo mundo conhecia. Tá ligado? Então a piada era o seguinte, eu falava que tinha um professor, que isso é real mesmo, tinha um professor meu, que ele era professor de física, mas não educação física, era física mesmo, sabe? MC ao quadrado, tá ligado? Física mesmo. O trem saiu de Campinas, destino Rio de Janeiro, e o outro saiu do Rio de Janeiro, destino Campinas. Aí você responde, nem tem linha de trem. Aí toma 0, não faz sentido, né? Você acertou e não... Enfim, mas essa física. E aí, isso não tinha, tá? A piada que eu falo dele, esse professor, é o seguinte: esse professor, ele era muito forte. O apelido dele era Bomba, inclusive. E aí ele era muito fortão. E aí eu falava que ele era muito forte e dava aula de física. E eu tenho certeza que ele entrou na faculdade errada. Que ele queria fazer educação física. Pelo tamanho dele, ele queria fazer educação física. E aí chegou 3 anos e ele falou, caralho, mas não vi um tríceps aqui ainda. Só vetor e os caralho. Aí eu falava isso. E aí esse professor, ele não era bom de dicção. Ele falava, parecia que tinha uma bola na boca. Ele falou... E aí ele ia falar Fahrenheit, era muito engraçado. Ele falava 36 graus Fahrenheit, ele falava assim. E aí eu fazia essa parte, imitava ele, então tava já entrando muito bem. E aí a piada que eu postei já tem todo esse contexto que eles já conheciam. E aí eu falo assim, mano, um dia eu falei pra ele, professor, você não tem vergonha? Você é professor de física, mano, você não sabe falar Fahrenheit. E aí ele falou, eu sou professor de física, não sou professor de inglês. E aí eu falei, você é burro, porque Fahrenheit era alemão. Então essa piada, inclusive um cara veio me corrigir e eu pesquisei. Fahrenheit era alemão mesmo, ele era tinha descendência polonesa, algum bagulho assim, mas ele nasceu na Alemanha mesmo. Ou era anglo-alemão, sei lá, mas ele tem era alemão mesmo. Também falar
Fahrenheit era polonês, não vou mudar minha piada. E tá certo, ele era alemão mesmo. Ninguém também aqui ia procurar, né? Ninguém sabe o que é Fahrenheit. Mas enfim, eu fiz essa piada e depois eu fiz algumas vezes e não entrou tanto eu falar só essa parte. Mas aí agora eu emendei com outras piadas falando da professora, e aí eu acho que dá pra linkar essa daí, voltar a fazer, entendeu? Então vou voltar a fazer essa daí, vai crescer mais um pouquinho e vai ficar mais legal. E também hoje eu gostei porque eu voltei, eu larguei os papelzinhos, tava com os papelzinhos no bolso, levei os papelzinhos das online e eu falei, não, hoje eu não vou fazer, quero testar essa piada, e pra isso ela encaixa melhor no texto do que é storytelling mesmo, na verdade não é storytelling, eu não conto muito bem história não, é observação, né? E aí realmente ficou melhor. Então a dica que eu dou é isso aí, você às vezes não se prende a estilo não, você faz o que der vontade, que sua mente tá pedindo, porque como eu disse, essa porra é uma arte, então não tem forma, tá ligado? Então tenta fazer bem sempre, né? Também não vai fazer nas coxas, mas faz, entendeu? Você quer fazer, faz. É isso. E aí eu queria falar outro bagulho que eu também pensei nessa piada hoje e acabei fazendo na hora de dar os recados do Instagram, porque essa piada não dá pra postar, porque acho que talvez seja preconceito. Eu fiz aspas agora, sozinho no carro, fiz aspas com os dedos. Que eu pensei, eu tava indo hoje pra... Caralho! Eu acho que eu acabei de ver o cachorro com a rola maior do mundo. Caralho, parecia uma rola de gente no cachorro, grossona. E ele não tá com a cadela, ele tá só na rua, virando lixo. Ele gosta muito de lixo. Esse cachorro gosta muito de lixo. Ele tá com a caceta duraça, revirando um lixo. Deve ter, não sei o que deve ser um feromônio. Deve ter jogado fora lá alguma coisa que tinha cheiro de cio de cachorra. E aí ele deve ser um mods de cachorro, não sei. Mas o cachorro tá de pau duraço, pauzão grandão. Deixa eu baixar um pouquinho, que tem uma viatura aqui na minha frente. E agora, hein? Eu tô num dilema aqui, ó. Se eu passar a viatura, eu tô num local que é proibido proibido ultrapassar. Então se eu passar... ele mandou eu passar, eu fui. Aí ele me dá uma multa, porque eu ultrapassei no local proibido. Mas tava num dilema, porque eu tava num lugar que é proibido ultrapassar, mas a polícia tá andando muito devagar. Aí se eu não passo, parece que eu tô devendo. Por que você tá andando atrás da polícia? A polícia a 10 por hora. Mas aí se eu passo, ele pode me dar uma multa, que eu passei na faixa dupla contínua. Aí eu preferi passar também, né? Vamos ver. Mas não vai chegar a multa não, porque é gente boa. Polícia é tudo gente boa. Aí voltando à piada, né? Eu tava pensando... O que acontece? Eu já falei ontem muito sobre política, não vou falar mais. Mas hoje teve um fato novo aí, que parece que o Alexandre de Moraes mandou bloquear conta bancária de 42 empresas ou pessoas envolvidas nessas palhaçadas aí de parar a rodovia pra dar golpe de Estado. E aí ele mandou bloquear as contas. E aí os malucos que tá com as contas bloqueadas é dono de transportadora lá do agronegócio, lá do bagulho, que não quer perder a mamata, né, de ter o seu candidato preferido lá, né, que com certeza tem muito dinheiro que eles ganham e paga com certeza pro Bolsonaro. Ninguém é trouxa, né? Mas eles devem gastar muito dinheiro, mas deve ter muito retorno. E eles não querem perder essa boquinha. Então eles estão financiando os caminhões. Tem a transportadora que tá mandando o caminhão pra lá parar pra tentar dar o golpe de Estado aí, né? E aí como bloqueou essas contas, surgiu um boato que ia ter greve de caminhoneiro. Porque realmente o caminhoneiro autônomo tá realmente muito preocupado com a conta da Translaguna lá do latifundiário de Goiás. Pior que é capaz de estar mesmo, porque na cabeça dele eles são todos empresários.
o cara que tem 1000 carretas, ganha milhões aí e explora funcionário, eles acham que eles são iguais a ele que dirige 26 horas por dia. 26 horas por dia é foda. 26 horas direto e mal consegue pagar o diesel e a sua carreta. Eles acham que são iguais. E aí eles é bem capaz de realmente ter uma parcela querendo ajudar e tal. Mas enfim, teve essa notícia, né? De parar. E eu tava com medo de parar em Anhanguera, porque pra ir pra Jundiaí eu uso Anhanguera, né? E aí eu pensando, né? Eu falei, puta, e teve uma hora que lá onde parou nos 4 Amigos, uns episódios pra trás, a Anhanguera parou e eu quase fiquei parado. Teve uma hora ali que deu uma baixada, assim, o trânsito deu uma diminuída muito grande. Eu falei, puta, os caminhoneiros tá aí. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, o que eu vou falar pro caminhoneiro? E aí eu bolei essa conversa na minha cabeça. Então eu vou falar como se tivesse acontecido, tá bom? Que vai ficar mais legal. Então eu tava indo na Anhanguera e a porra dos caminhões parou bem na minha frente, irmão. Bem na minha frente, parou os caminhoneiros bolsominion. E aí eu falei pra eles, porra, eu precisava passar, eu tava indo pro show. E aí eu cheguei pra um deles lá, pro líder, falei assim, seu líder caminhoneiro, Sula Miranda, vou chamar ele de Sula Miranda, que é a rainha dos caminhoneiros, ou é a Roberta Miranda, acho que é Sula mesmo. Aí eu falei, Sula Miranda, eu preciso passar, cara, eu tô indo trabalhar. Vocês não são a favor do capitalismo? Eu tô querendo ir ganhar meu troco. Aí ele falou, você trabalha com o quê essa hora? Aí eu vou falar, eu sou comediante. Aí vai vir aquela pergunta clássica, que ele vai falar pra mim assim, então conta uma piada aí. Aí eu vou falar pra ele, você sabe a diferença entre um caminhoneiro e o Ronaldo Fenômeno? Daí ele vai falar assim, a barriga. Aí eu vou falar, não, o preço do traveco.